E a gente já vai começar fazendo um bate-papo com o Fernando Berardo. Nós vamos falar com ele sobre as análises de dados de commodities que auxiliam produtores e cooperativas no momento de negociações. Mas ainda pode existir uma confusão em relação ao que é discutido, o que é cada uma das coisas, como a instituição do agro, como elas podem ser beneficiadas para esclarecer o assunto. Então, por isso que nós vamos conversar com o chefe de Commodities Brasil, Fernando Berardo. Fernando, boa tarde para você. Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Você fala de onde? Eu estou falando de Campinas. Ok, a cidade do nosso querido o doutor Evaristo de Miranda. Fernando, quando a gente fala de análise de dados de commodities, que a gente já tem as commodities para pensar, agora ainda pensar em dados das commodities, o que é isso? No fundo, né, a gente aqui do Bar Chart, a gente entrega dados, né? E a gente fala, como a gente fala com o produtor, hoje o produtor, é difícil o produtor vender a saca de soja ou de café ou qualquer que seja a commodity sem olhar o mercado futuro, né? Ou seja, para fazer uma análise de commodities hoje no Brasil, você tem dois precificadores, né? Você tem que entender de como é a formação do preço da commodity. Normalmente, no Brasil, fora as commodities que são... tem mercado futuro no Brasil, né? Na B3, por exemplo, que tem o café e o milho, que tem mais liquidez. Você sempre tem que... A composição do preço é sempre o preço da commodity e o preço do dólar, né? O quanto que está sendo cotado, né? A relação dólar com real. Então, esses dois são fundamentais para acompanhar a precificação do seu produto, no caso do produtor que ele vai vender. Só que, além disso, e aí eu acho que o produtor está cada vez mais atento a isso, né, tem um complicador, né, porque tem a questão de oferta e demanda, né, a questão de fundamentos de mercado, né. Então, hoje, o produtor também tem que estar atento a questões de oferta e demanda. E o que impacta a oferta e demanda, né? E tudo isso, no fundo, o que impacta a oferta e demanda? Questões climáticas, ou pragas, ou problemas geopolíticos, né? Vários fatores impactam a questão de oferta e demanda. E tudo isso, né? Quando a gente fala da porteira para fora, tudo isso hoje está... de certa forma, né, o produtor ou o mercado tem acesso a esses dados todos aglomerados, vamos dizer, consolidados em plataformas únicas, assim, né, que consolidam essas informações. Então, nesse caso, o benefício, podemos dizer que o benefício para os produtores e para as cooperativas estaria ali naquela condição de ter uma possibilidade de um negócio melhor? Eu diria que sim, mas eu diria que é muito mais hoje, no caso do produtor, ele entender qual que é o custo de produção dele, né? E aí usar o mercado futuro, e hoje, até o produtor pequeno, quando ele negocia o seu grão com alguma das grandes tradings, ele já consegue fazer o tipo de fixar o custo dele, né, ou através do barter, né? Ou seja, ele consegue também, tá, através dessas ferramentas de inteligência, ferramentas que o próprio Bar Chart entrega de forma global, fazer cálculo de relação de troca. Então, no fundo, sim, a sua resposta é sim para ele olhar a margem dele, mas também é muito mais para olhar proteção, ou seja, quanto que eu vou cobrir, agora eu vou fixar no mercado futuro o meu custo de produção. Por quê?
Se o mercado está num preço hoje, se ele cair 20% ou 30% no ano que vem, eu posso estar no prejuízo se eu não tiver com esse custo fixado. Então, isso é para o caso do produtor. Para o caso da cooperativa, a exposição dela é muito maior. Então, ela olha a margem, mas aí ela olha muito mais proteção. Então, como ela negocia todo dia, compra e vende, ela tem que estar sempre se protegendo no mercado futuro para proteger a sua margem e ficar menos exposta à volatilidade do mercado. Fernando, deixa eu ver aqui se a gente consegue esclarecer mais algumas coisas. Porque para o produtor, a gente sabe que vem... embora a gente hoje está com produtores extremamente tecnificados ali, com um escritório muito complexo dentro da propriedade, mas como nós falamos também do pequeno ali, que ele vai para essa organização, para fazer essa proteção melhor, ele tem que encontrar aquele ponto de equilíbrio, não é isso? Sim, é importante. Eu trabalhei muitos anos com o produtor, né? É importante o produtor ter conhecimento do custo dele, tá? Ou seja, também não adianta ele olhar o preço de Chicago, se está tantos dólares por bushel ou real por saca, se ele não tem conhecimento do custo dele, qual que é a margem. Então, é importante o produtor ter esse conhecimento. Após isso, sim, ele tem que acompanhar, por exemplo, né, como que está, ou seja, a volatilidade e a movimentação histórica, por exemplo, do mercado futuro, da soja ou do milho, para ele tomar uma decisão sobre o melhor momento de fixar, vamos dizer, cobrir o custo dele com o que ele tem produzido e com o restante ele realizar lucro, né, realizar margem olhando esse mercado. Então, tem várias formas de analisar isso, tá? Mas eu diria que hoje não é tão complicado como há 20 anos atrás, sabe? O produtor ele tem acesso a essas ferramentas, ele não precisa ser um especialista em inteligência de mercado, mas ele tem que estar atento ao que impacta o preço, né, do café, do milho, da soja e outras commodities. Ele tem que saber o que impacta esse preço e tem que ter uma ideia de custo e da sazonalidade desses preços durante o ano. Pois é, nesse detalhe, que vai ver esse preço de custo dele, que onde dificulta um pouco, que às vezes ele não tem o conhecimento adequado, é quando ele precisa colocar as máquinas, o seu parque de máquinas ali, com desgaste anual, desgaste por safra, ele precisa diluir isso, porque daqui a pouco ele vai precisar trocar. E se ele estiver levando em consideração apenas os insumos por safra, não vai ser suficiente, né? Sim, eu vi que minha imagem travou, mas vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo sim, está travada mesmo, mas pode continuar. Sim, bom, é importante, sim, isso faz parte, né? A questão da amortização do material dele de colheita, ou seja, essa parte da porteira para dentro, eu diria hoje até que o produtor está muito mais preparado da porteira para dentro e não está tanto da porteira para fora, tá? Então, no fundo, a gente fala que o produtor tem que ter conhecimento desse custo dele, mas eu acho que, por experiência, o produtor ele tem que estar mais atento da porteira para fora, né? O produtor brasileiro já produz, é só você ver o histórico de produção e da produtividade da soja desde 1970, quanto que o Brasil melhorou e aumentou sua produtividade. Então, o produtor brasileiro é especialista nisso. E a gente tem que cada vez mais estar atento a essas questões da formação de preço e do melhor momento de vender nossa produção.